Meu nome é Gabriel Menotti, eu atuo como professor no curso de audiovisual da UFES, eu atuo como curador independente e tenho interesse muito grande em práticas cotidianas e processos de circulação de imagem, e é um interesse que acaba perpassando os campos da academia, das artes e do cinema, sem necessariamente se fixar em nenhum deles, até pelas próprias possibilidades que esses campos dão. Eu acho que meu trabalho começou também numa encruzilhada entre esses três campos, na própria universidade, quando eu ainda era estudante de jornalismo, e junto com alguns amigos a gente fez um cineclube aqui na própria UFES. Por alguns motivos meio escusos, acabou sendo chamado de Cine Falcatrua. Era um cineclube que trabalhava basicamente com exibições de filmes baixados na internet, de fontes que não eram necessariamente as oficiais. Sempre exibições gratuitas e sempre tentando experimentar com o contexto de apresentação desses filmes, com o modo como eles eram exibidos e para quem e por quê. Então existia já nesse projeto uma vontade de experimentação curatorial. Eu acho que foi muito interessante chegar ao campo audiovisual por esse lado. As pessoas normalmente costumam estar interessadas em fazer leituras críticas e análise de filmes, ou por outro lado produzir filmes, fazer suas próprias imagens, mas quando você começa a atuar com o cineclubismo, quando você começa a exibir filmes, você começa a perceber também que tem uma série de práticas e processos dentro do campo do cinema que é tão capaz de produzir sentido e valor quanto aqueles ligados à realização ou à crítica da imagem. E já desse primeiro relacionamento bastante orgânico e bastante improvisado com o cineclubismo, surgiu a vontade de experimentar cada vez mais com processos curatoriais e a capacidade desses processos de gerar novos sentidos. É interessante frisar também que era um cineclube que fazia improvisações com a tecnologia. Tudo que o cineclube usava eram equipamentos que vinham do âmbito doméstico, não eram projetores de cinema oficiais feitos para isso, eram projetores de vídeo que a UFES tinha acabado de receber, eram computadores dos próprios membros, computadores dos participantes, computadores enormes, desktops que a gente tinha que carregar por aí pelo campus para poder montar as apresentações. E nessa possibilidade de improvisar no cinema usando equipamentos domésticos, também era possível ver um outro potencial das tais novas mídias que as pessoas costumavam ignorar. A discussão na época que relacionava cinema à computação digital, ela estava muito ligada ao fim da película, né? A imagem do vídeo de altíssima definição e como é que isso ia mudar completamente as modos de produzir o filme. E o que a gente percebia é que, além da película, existia um outro elemento muito essencial ao cinema e que parecia que estava longe de ser transformado, que era a projeção. Essa projeção pública, essa situação onde várias pessoas estão consumindo o filme ao mesmo tempo, juntas, mas não tão juntas assim, numa comunhão meio impessoal. E, por um lado, isso inspirou, como eu estava falando, um percurso de pesquisa acadêmica na minha vida, me abriu os olhos para essa estrutura tão forte, mas tão ignorada que é a sala de cinema. E eu segui para fazer uma pesquisa de mestrado em cima da história da sala de cinema e como é que ela, ao longo do tempo, definiu a nossa maneira de entender o filme. E é claro que é uma pesquisa que, embora ela ainda não seja disseminada no campo cinematográfico, as pessoas que realizam e criticam o cinema ainda tomam a apresentação do filme como um fato dado,
é o tipo de pensamento crítico que já era muito comum para as artes plásticas, desde as épocas dos anos 60, 70, com a crítica institucional, com certas práticas de instalação, de site specificity. Os artistas já tinham começado a questionar o modo como a arte é apresentada. E eu acho que ainda um grande estudo exemplar nesse caso é o Por Dentro do Cubo Branco, do Brian Doherty, que acabou se tornando uma espécie de referência paralela para o meu mestrado, cujo nome foi Através da Sala Escura, que era essa vontade de meio que abrir a sala de cinema e ver as conexões daquele espaço com vários processos que tem em volta dele e que levam a própria sala de cinema a se constituir. Que era também uma questão muito corrente na época, isso era 2004, 2005, por causa da digitalização dos projetores de cinema. Que afinal não é só uma questão de transformar as câmeras, mas também é uma questão de transformar os projetores em mídia digital para poder fazer essa transformação do filme, da película, para a imagem sintética de alta resolução. E a partir daí, meu interesse foi crescendo cada vez mais em entender, digamos, os espaços institucionais da mídia cinematográfica, seja um espaço literal como a sala de cinema, até o que seriam espaços de fluxo, como as dinâmicas de circulação dos filmes, o carregamento das películas mesmo pelo mundo, ou as redes de troca de arquivo que as pessoas usam para trocar, para compartilhar cópias digitais desse material, até espaços metafóricos como as plataformas de crítica, os jornais que falam do cinema, as revistas que questionam ou que constroem uma noção de cinema disseminada, ou os cursos que produzem os profissionais que vão trabalhar no cinema e também incutem nesses profissionais certas noções do que constitui a mídia. E, novamente, são questionamentos que eles encontram muito mais lugar no campo da arte do que propriamente no cinema. Então, eu sinto que minha atuação no campo da arte, especificamente, ela acontece por se tratar de um campo que dá possibilidade de certas perguntas e de certos questionamentos e de certas práticas e processos também. Mas, a princípio, eu vejo todas essas práticas e processos como uma forma de exploração da mídia, do sentido da imagem, da forma dessa imagem se construir e principalmente da nossa forma de se relacionar com ela. E aí eu falo não só do realizador e do crítico como modelos exemplares de relação com a imagem, mas eu acho que eu falo principalmente do projecionista, daquele funcionário que, no fim das contas, é o mais comprometido com a existência da imagem, por mais que a gente ignore, na maior parte das vezes, a existência dele. Então, para mim, um modelo, digamos, quintessencial do público ou do sujeito da imagem não é nem o realizador, nem o crítico, mas sim o projecionista. E eu consigo ver cada um de nós, cada pessoa, de certa forma, como um projecionista. Especialmente essa vontade de compartilhar imagens, de mostrar coisas uns para os outros. E é claro que eu preciso voltar também lá no cineclube, porque, de certa forma, o procedimento cineclubista, ele foi se tornando cada vez mais claro na minha cabeça como um modo de pesquisa também. Eu acho que de pesquisa e estudo. Quando a gente pensa no cineclubismo tradicional, a gente tem esses programas de, digamos, entender uma certa história, uma certa geografia do cinema a partir de uma série de exibições de filmes, de uma seleção de filmes. E essa seleção vai se tornar quase um programa de pensamento e quase uma ementa. E, novamente, no cineclubismo clássico, isso está ligado à criação de um espaço de discussão
e de pensamento crítico que normalmente o público acaba não tendo. E é um espaço potencializado porque muitos cineclubes também trazem especialistas, trazem o próprio diretor para falar sobre a obra, e a partir daí você tem essa possibilidade de criar quase um programa de estudos, quase como se fossem aulas mesmo, a partir da relação com a imagem, com o filme. Mas me parecia, ao fazer cineclubismo, que também existia muito aprendizado nessa relação braçal com os equipamentos. Quando você começa a tentar fazer um computador caseiro funcionar como um projetor de cinema, quando você começa a tentar usar as redes de troca de arquivo como fonte de material para um acervo, digamos, como um recurso curatorial, você começa a entender que essas estruturas elas têm possibilidades que não estão dadas e que a nossa relação com a tecnologia ela passa por muitos filtros e por muitos condicionamentos. Então, existe muito aprendizado também no desafio de tentar fazer a coisa acontecer, de você realmente não analisar o filme, mas digamos, pegar aquele filme e mostrar para as pessoas. E às vezes até ver como as pessoas se relacionam com aquele filme. Então, muito do que eu entendi é que certas práticas possibilitam um certo tipo de aprendizado material que é bastante rico. E a partir daí, eu acho que o Cineclube, o Falcatrua, inclusive, começou a ganhar outras caras. Na verdade, aconteceu em um determinado momento uma série de fatores que provocou uma mudança no próprio caráter do Cineclube, que até certo ponto era um acontecimento bastante orgânico e existia uma mistura muito grande entre quem era o público e quem estava na organização do evento, das atividades, que eram principalmente atividades de exibição semanais. Mas isso acabou ganhando muito mais espaço na mídia local e nacional. E é claro que um fato que chamou muita atenção era a exibição de filmes piratas. E foi principalmente o que a grande mídia noticiou, o que já mostra um certo tipo de predisposição para atenção a certos assuntos. Ninguém falou que era um cineclube de estudantes, ninguém falou que era uma tentativa de fazer cinema digital com equipamentos caseiros, ninguém falou que era uma experimentação curatorial. As pessoas falaram principalmente, ou discutiram principalmente essa questão da pirataria. E aí eu acho que não importa se as pessoas são contra ou a favor da pirataria, da legitimidade dessas práticas, mas é muito interessante ver como o assunto, de repente, toma um rumo que às vezes não é o que a gente queria, não é essas questões que a gente queria discutir. Então, nesse momento, é claro que houve uma reação dos distribuidores de cinema, que acabaram entrando, acho que a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, de Defesa da Propriedade Intelectual, entrou com uma queixa-crime contra os participantes do projeto, e duas distribuidoras entraram com um processo por concorrência desleal contra a UFES, que era um projeto de extensão da própria UFES. E eu acho que para todo mundo que estava participando do projeto, diretamente envolvido, isso foi um baque muito grande. Simbolicamente é muito forte você ser processado, você ter que ir numa delegacia prestar um depoimento sobre aquilo ali, sem estar entendendo muito bem como é que a coisa está acontecendo. E é claro que aí também ficaram claras como é que dentro da própria instituição existiam visões conflitantes sobre o assunto. Para a Procuradoria da UFES na época, eu tenho a impressão que era só uma questão de resolver aquilo o mais rápido possível, fosse de quem fosse a culpa. Para certos professores, a questão era mais de tentar defender o direito da universidade, de exibir o que quer que fosse, já que os fins eram educativos. Era necessário você ter esse tipo de legitimidade dentro de uma instituição pedagógica para que a gente pudesse realmente pensar como é que o cinema era realizado, feito, produzido. E para outras pessoas era mais uma questão de desviar completamente o foco. Não era nunca isso que a gente queria promover ou pensar. A gente só queria criar essa prática social de ver e exibir filmes. Certo?
E a primeira reação é que muitas pessoas acabaram escapando do projeto, realmente se afastando, e sobraram muito poucos diretamente envolvidos que precisaram se comprometer cada vez mais com a realização daquela atividade. Houve uma certa, digamos, depuração do grupo ali. Então, digamos, dentro do campo cinematográfico e até acadêmico, a prática do cineclube foi criminalizada, literalmente criminalizada. E é claro que tem uma relação com isso, mas na mesma época, o projeto do cineclube acabou sendo selecionado pelo programa Rumos do Itaú Cultural em Artes Visuais, que é um programa que faz mapeamento de iniciativas emergentes em várias mídias. Até eu acho que o ano passado ele funcionava com programas específicos, e no caso a gente acabou mandando um projeto, uma proposta para o de artes visuais, justamente pelo fato de ver a nossa atividade tendo muito mais espaço no campo das artes, porque é um campo muito mais aberto, do que no campo do cinema. O próprio Rumos de Cinema estava interessado em produção de filme, e a gente nunca quis fazer produção de filme. Por mais que a gente não enxergasse a prática do cineclube como uma prática artística, como uma prática de obras, a gente acabou vendo naquilo ali uma possibilidade de fazer o cineclube existir. E acabou que mais ou menos na mesma época do processo, o cineclube acabou sendo também selecionado pelo programa Rumos. E eu imagino que o processo e o tipo de notoriedade ou de infâmia que o cineclube conquistou acabou também motivando essa seleção. E é claro que isso levanta questões que são pertinentes para o campo da arte em termos de legitimidade, da economia por trás da circulação cultural, e isso acabou interessando aos curadores do Rumos. Só que para os participantes do cineclube, que, como eu disse, já tinha virado um grupo bem menor e começou a funcionar mais como um coletivo, até por causa dessa inserção no campo da arte, isso acabou criando um novo dilema, que era a questão da gente não trabalhar com obras, trabalhar com processos que não tinham qualquer interesse em solidificar aquilo. Então a gente se viu na situação de ter que organizar, ou de ter que participar de uma série de exposições que o Rumos organizava como atividade, fim, digamos, desse primeiro mapeamento, a primeira atividade dos mapeamentos. E a nossa solução para isso foi pensar em um festival. A gente já estava tentando fazer algumas mostras alternativas nessa época, para brincar um pouco com o conceito de mostra. Teve uma época que a gente fez junto ao festival Vitória Cinevídeo um festival paralelo, que era só uma exibição de abertura e uma exibição de encerramento, que as duas tinham um caráter meio festivo, para poder questionar um pouco a questão do que constitui uma mostra. A gente já tinha feito um outro festival de maneira completamente caseira e sem qualquer dinheiro, chamado Festival de Baixa Resolução, que a gente pediu para as pessoas mandarem para a gente vídeos de internet, sem necessariamente precisar assumir a autoria desses vídeos. Porque a gente tinha a impressão que o vídeo na internet ele tem uma autoria diluída, tem muito mais a ver com essa circulação e com quem passa o vídeo adiante. Era uma época que o YouTube, por exemplo, ainda não tinha a proeminência que ele tem hoje. A maior parte dos vídeos circulava em páginas e você acabava recebendo o link por e-mail ou um arquivo minúsculo de vídeo por e-mail. Então eram festivais experimentais, a gente pensou em usar o Rumos para tentar seguir um pouco nessa experimentação com o formato festival. E é claro que dentro de um guarda-chuva institucional isso acabava ganhando um caráter muito mais forte de, digamos, uma crítica ou um questionamento às estruturas dadas, no caso, do campo da arte e também do campo do cinema. E a gente propôs um festival chamado Festival Porta Curtas. Na época era um trocadilho com o portal Porta Curtas da Petrobras, que era um dos lugares onde você podia ver filmes na internet. Isso ainda era 2005, 2006. E a gente propôs o festival de uma maneira extremamente democrática, digamos. A gente divulgou, usou a própria assessoria do Itaú para divulgar o festival como um festival aberto a qualquer formato, a vídeos e filmes feitos em qualquer tipo de registro, em qualquer mídia, de qualquer ano, de qualquer lugar. É um festival internacional, a gente fez uma chamada de trabalhos internacional.
E a gente falava que não ia ter pré-seleção nenhuma. Você mandava o seu vídeo pra gente e seu vídeo ia ser exibido dentro da programação do festival, ia ser incluído na programação do festival, dentro da nossa participação no Rumos. Então, por um lado, parecia uma tentativa desse coletivo pirata independente de abrir um espaço na instituição para a participação de outros grupos que não tivessem sido selecionados. Então, o Porta Curtas, a princípio, parecia, ou era muito apresentado como uma abertura democrática do espaço curatorial do Rumos para quem quer que quisesse. Era como se a gente fosse um cavalo de Troia dentro da seleção do Rumos. Mas é claro que não era só isso que a gente queria. O festival, ou a chamada de trabalhos, também tinha um regulamento. E é claro que a maior parte de quem mandou material para a gente não leu o regulamento que a gente fez. E estava lá expresso muito claramente que o material que fosse enviado poderia ser exibido pelos projecionistas do festival da forma que eles bem entendessem durante a duração do festival, independente da montagem final apresentada pelo realizador. Então, de certa forma, o Porta Curtas era uma abertura, mas também era um sequestro das obras. A gente queria pegar essas obras e a ideia de Porta Curtas era de fazer realmente remixes a partir dos filmes que fossem enviados. Todos os filmes seriam incluídos na programação, pode colocar no seu currículo, mas tem um preço isso. E o fato do filme estar na programação, estar no nosso pequeno catálogo do festival, não necessariamente significava que o filme seria exibido. E se fosse exibido, muito dificilmente ele seria exibido na íntegra. Ou, enfim, até um trecho coerente. É claro que alguns realizadores viram isso e acharam isso incrível e quiseram contribuir justamente com essa ideia de tentar criar novas versões dos seus próprios filmes que durassem só pela duração de algumas sessões de um festival experimental. E isso era ótimo pra gente, essa ideia de realmente dar nova vida a um material que já estava morto. Mas a gente também gostava da ideia de certas pessoas terem sido capturadas e terem entrado e terem cometido um erro por não terem lido a linha fina ali do contrato. E houveram, especialmente na sessão de abertura do festival, que foi teve mais público, inclusive entre os realizadores que mandaram filmes, houve gente que ficou bastante contrariada com o que a gente fez com o filme dessas pessoas. O que foi muito interessante para ver e também para mostrar que não é porque é um coletivo que supostamente tem ideais libertários que é naturalmente os mocinhos da história. Não é uma questão de Davi contra Golias, existem instituições, existem, digamos, aparelhos de captura em cada uma das camadas aí do sistema. E ninguém é, a princípio, isento ou inocente do que está fazendo. E, no geral, foi uma atividade muito interessante, um pouco por esse lado de trabalhar com dinâmicas de autorização e licenciamento, trabalhar com a ideia de fazer um contrato com um realizador sem que ele tenha lido, que ele tenha lido, mas também com o lado, digamos, mais positivo do festival, que era fazer um festival de remix, que era pegar um grande número de filmes que talvez já tivesse sido exibido há muito tempo atrás e tentar dar uma força nova a eles por meio dessa combinação radical com outros filmes. E um outro aspecto que tinha aí a ser ressaltado era esse elogio à figura do projecionista, que discursivamente é quem a gente colocava sobre o controle, quem a gente colocava como o grande controlador responsável pela programação das exibições no festival. E nesse sentido foi um evento muito interessante. E eu acho que abriu muito a nossa cabeça sobre as possibilidades que a gente teria para trabalhar dentro do campo da arte, tentando explorar outros aspectos da prática de exibição cinematográfica que não eram possíveis de serem ressaltados nas nossas sessões regulares. Embora ainda aí houvesse essa necessidade ou essa vontade de estabelecer interações com o público
e ter esse procedimento curatorial, nessa mostração, digamos, a grande força do trabalho. Mais ou menos na mesma época, a gente realizou uma outra atividade junto com o Sesc São Paulo, chamada Kino Arcade, que era também uma espécie de festival, mas que tentava evidenciar relações entre o cinema e os videogames. E cada sessão do Kino Arcade, ele combinava dois tipos de conteúdo, digamos. Um que era filmes feitos com uma técnica chamada Machinima, que estava começando a se popularizar bastante na época, que são filmes que usam videogames tridimensionais como o setting. As pessoas encenam o filme dentro do videogame, usando uma câmera tridimensional, depois capturam essas imagens, editam e dublam. E fazem um filme de baixíssimo custo e às vezes com efeitos especiais interessantes. A gente queria mostrar um pouco esse tipo de produção que estava aparecendo na época. Um tipo de produção bastante subcultural, digamos, mas que estava tendo alguma força. E além disso tinha um outro tipo de imagem, que eram as gravações de videogames muito bem jogados, que era outro tipo de conteúdo que as pessoas compartilhavam na internet. Novamente, os aficionados por esse gênero, e que eram vídeos espetaculares, porque não só você tem ali, digamos, as características intrínsecas audiovisuais do jogo, que às vezes são impressionantes, a música e os gráficos, mas também você tem uma pessoa fazendo uma performance daquele sistema em um nível de habilidade altíssimo. E é como se você admirasse realmente um atleta nesse sentido. Mesmo para quem não gosta de videogame, eu diria que são vídeos muito impressionantes, mas também muito pouco conhecidos. Era um nicho que a gente buscou trazer nessa mostra. Só que além de ter esses dois conteúdos, a gente também queria trabalhar um pouco a ideia do cinema interativo e do que significa o cinema interativo em relação aos videogames, que era uma coisa que já era muito popular na época e que tinha um grau de interatividade muito maior do que muito do que era proposto como cinema interativo. Por exemplo, nas exposições de arte e tecnologia, ou por exemplo, em experiências na internet, que normalmente tem a ver com, às vezes, uma narrativa bifurcada que você vai explorando até chegar em um final específico entre vários. Então o que a gente fez foi, junto com essa mostra, alternando com a exibição dos filmes, promover um campeonato de videogame no telão. A gente usou também alguns programas de emulação de jogos antigos, eram principalmente jogos de luta. Então a gente acabava promovendo uma mudança completa na relação do espectador com a tela no meio da sessão. Até certo ponto o espectador estava só vendo filmes e de repente o espectador era chamado a interagir com as imagens que estavam na tela, e não só com aquilo, mas também com a performance que acabava acontecendo na frente dele, de várias pessoas se enfrentando no videogame. E a gente tinha uma pessoa também fazendo uma apresentação, quase como um locutor de telecat, e é impressionante essa força que existe na relação das pessoas com elas mesmas, e me parecia uma forma muito mais intensa de interatividade, me parecia produzir muito mais devires, para usar aí um termo teórico, do que a interação restrita de certas obras de arte, tecnologia ou de cinema interativo da época. Mas é claro que isso não era uma coisa que a gente estava inventando, era uma coisa que a gente estava buscando no mundo, era uma coisa que já existia em qualquer sala de estar, quando você tinha 5, 6 meninos reunidos para jogar um jogo e competir no jogo. Existia uma interação não só com a máquina e com o que havia na tela, mas também entre as pessoas. A imagem acaba sendo uma desculpa ou um ponto de partida para a relação das pessoas com elas próprias. Então, nesse sentido também, era uma proposta que tinha uma dimensão curatorial muito forte. Não era questão de criar um novo sistema ou de descobrir um novo sistema de interação. Ela ir no mundo e ver, olha, isso existe, prestem mais atenção
nisso e na força simbólica, na força afetiva que tem nessas relações. Porque o cinema interativo, quando é estudado só nos termos das produções de certos artistas. Porque a gente não tenta entender o cinema interativo a partir das crianças jogando videogame numa sala de estar. E nesse sentido que eu digo que há um interesse muito grande no cotidiano e nas relações mais mundanas com a imagem, em redescobrir a força que existe nelas. E o próprio processo, essas primeiras atividades do Cine Falcatrua no campo da arte, elas tinham um pouco esse caráter. Um terceiro festival que a gente organizou, que ainda tinha um caráter, que ainda era bastante experimental, tinha esse caráter de experimento formal, foi na temporada de projeto do Paço das Artes, e se chamou Festival Dispositivo. A ideia era fazer um festival espacializado, ou seja, todos os programas de exibição aconteciam simultaneamente no espaço da exposição. Era uma exposição no Paço, né, das Artes, um espaço como uma galeria de arte, e as projeções eram todas simultâneas. Então, quem era responsável por escolher o que ver era o público. E ele meio que fazia uma edição desse material, dessas projeções, conforme ele andava pela galeria. É claro que a gente pensa nisso pela lógica da exposição de arte, pela lógica do cinema de artista no museu, não há nada de novo. Mas se a gente pensar a partir do princípio, a partir da perspectiva da mostra de cinema, conceitualmente é uma transformação completa. É uma tentativa de, digamos, criar uma distância e meio que perguntar por que não? Mas mesmo aí havia uma vontade de se reportar ou de tentar descobrir coisas ou materiais que estavam meio em segundo plano, que estavam sendo ignorados pelas pessoas. No caso, a gente fez uma chamada de trabalhos especificamente para plano sequência. Já que a gente ia fazer uma mostra em que as pessoas podiam andar livremente e cortar os filmes quando elas bem entendessem, então a gente imaginou que o ideal seria que esses filmes fossem sequências a serem cortadas, que o editor, que o realizador não tivesse feito nenhum corte nesse filme a princípio. E a gente recebeu filmes, digamos, profissionais, e é claro que são filmes sempre muito bem feitos, porque fazer um plano sequência demanda uma técnica muito grande de controle de câmera, de mise-en-scène. Mas a gente também procurou e recebeu gravações completamente caseiras de pessoas que faziam filmes com suas câmeras, com os seus celulares, que começaram a se tornar populares na época, celulares que gravavam filmes, e que nunca editavam esses filmes. De repente surgiu uma grande produção de imagem que nunca era, digamos, processada em linhas de edição ou de qualquer forma. Era uma produção de, digamos, plano sequência que acabava ficando nos celulares, nas câmeras, nos HDs das pessoas e que nunca era mostrada para nada. Ao procurar por planos sequências, a gente queria dar uma oportunidade desse material vir à tona. E a gente realmente foi atrás diretamente de pessoas e instigamos elas a mandarem esses vídeos, buscando às vezes uma beleza plástica, às vezes um acontecimento inusitado que fosse interessante de ser compartilhado, mas que nunca caberia no festival de cinema tradicional, porque não era uma obra, porque eram imagens perdidas. Tem aquela cena do filme, acho que Beleza Americana, né, que o cara fica muito fascinado com uma imagem de um saco de plástico que ele gravou, e eu acho que tem um bocado disso, tem um bocado dessas imagens que a gente captura por aí, e são imagens fascinantes, são imagens às vezes que têm um valor muito grande pra gente, mas a gente não tem como trazê-las à tona. Então, por que não criar um espaço para mostrar isso para um público maior? E o Festival Dispositivo tinha também esse caráter. Era um experimento com a configuração espacial e temporal da mostra de cinema, mas também era uma tentativa de trazer à tona um material que não era privilegiado por nenhum tipo de plataforma audiovisual
séria, digamos. E eu acho que foi mais ou menos nessa época que a gente começou também a prestar cada vez mais atenção no espaço da galeria e tentar finalmente fazer uma obra. Eu acho que conseguimos uma exatamente quando o Cineclube foi desativado, digamos. E foi por ocasião de uma exibição que aconteceu no Museu da Vale, com artistas do Espírito Santo, acho que em torno da obra do Dionísio dos Santos, se não estou enganado, chamada 1+7. O Cine Falcatrua foi convidado a participar dessa exposição e a gente tentou, com esse interesse cada vez maior no espaço da arte, se arriscar a fazer uma obra. E a ideia, ao mesmo tempo que a gente tinha acabado de fazer um festival de dispositivo em 2007, foi pegar essa exposição de 2008 e fazer uma espécie de filme arquitetura, que nada mais seria do que uma instalação, nada mais seria do que tentar misturar a projeção da imagem com a imagem em si, os mecanismos e o espaço. E a nossa proposta foi uma espécie de sampler audiovisual arcaico. Como é que seria um sistema de imagens interativas, de mixagem em tempo real, se ele tivesse aparecido na década de 20, quando a única projeção disponível, a única tecnologia de imagem disponível eram projetores de cinema, grosso modo. Então, a gente pegou 4 projetores Super 8 e carregou cada um desses projetores com um filme distinto. A gente fez filmes específicos, umas animações de padrões de linhas. E esses projetores ficavam, os 4, rodando infinitamente, apontados para a mesma tela. E a lâmpada de cada um dos projetores era ligada no interruptor na parede, que o público podia ligar e desligar quando bem entendesse. Então, as imagens que apareciam nessa tela eram definidas pelo público conforme ele acionava esses interruptores, que eram também a única iluminação da sala. E acabava que essas combinações de padrões de linha, elas geravam moirés muito bonitos quando coincidiam na tela. E acabou sendo uma solução muito interessante para poder evidenciar essa ligação intrínseca entre o mecanismo de projeção, a arquitetura do espaço e a imagem que aparecia, ao mesmo tempo que colocava essa interação sob o controle do público. Foi uma obra interativa, mas é claro que de uma maneira muito pouco prática. Se a gente fizesse esse mesmo processo com o computador, era muito mais simples. Era questão de usar um único computador, um software pronto de fábrica e um projetor digital de alta resolução e pronto, alguns sensores na parede. A gente já tinha esse sistema. Só que para a gente era um pouco interessante explorar essa determinação da tecnologia. Por que o projetor não pode ser usado de maneira interativa? Ou não seria sempre o projetor usado de maneira interativa, considerando que ele pode ser operado de várias maneiras pelo projecionista? E a obra chama 4Track Super 8, e uma referência não só ao projetor do Super 8, que foi essa tecnologia muito importante para a domesticação do cinema, digamos, mas também ao gravador de 4 pistas, que foi uma das tecnologias que revolucionou a gravação de estúdio e possibilitou, digamos, esse pós-processamento da gravação com maior sofisticação. Mas é claro que é uma obra que só funcionou por uma noite. Ela só funcionou realmente na abertura da exposição. Porque todas as peças ali eram muito frágeis. Os projetores Super 8, eles são incrivelmente frágeis. Teve que fazer um garimpo por toda São Paulo para achar 4 equipamentos desses. A gente teve que fazer as animações no computador e mandar para um cara lá no Rio Grande do Sul que transferia as animações para a película Super 8. E é claro que se a gente deixava o filme rolando
24 horas na exposição, esse filme desgastava muito rápido. Então, essa mesma materialidade que a gente quis explorar e evidenciar, ela foi bastante traiçoeira com a gente. E foi uma lição muito grande para nós como artistas. O que é uma coisa que me fascina também nesse tipo de trabalho. É que a gente costuma achar que a obra, a mostra, a exibição, o filme, eles têm um potencial educativo, pedagógico, iluminador muito grande, que você lê um livro e você aprende coisas novas, você tem uma nova experiência, mas o procedimento de fazer essas coisas, de realizar, de produzir, também ensina muito. E você começa a entender que, realmente, é possível fazer um sistema interativo usando filme, película e projetor de Super 8, mas existem razões pelas quais isso não é nem um pouco conveniente. E é claro que isso também repercutiu em questões institucionais, com o museu e com o público, mas durante todo o processo de realização da obra me pareceu uma experiência riquíssima de exploração tecnológica e poética. Depois eu vim a saber de uma obra do Chris Burden, que acho que chama When Robots Rule, que é uma máquina para fazer aviãozinho de papel, mas que é uma máquina que também nunca funcionou efetivamente, mas a própria ideia dela não deixa de ser uma ideia, enfim, bastante instigante. Eu acho que esse potencial imaginativo da obra acaba sendo uma outra força dela, e que existe às vezes de maneira muito mais pungente quando a obra fracassa. E essa época aí, como eu estava dizendo, já era 2008 e por uma série de razões o Cineclube se desfez. Um pouco, acho, porque já estava um pouco desgastado essa exploração no campo da arte e porque cada uma das pessoas que estavam envolvidas no coletivo acabou seguindo um rumo particular. Em 2008, eu me mudei para Londres, quando eu comecei um doutorado no Goldsmiths College, muito interessado na questão da tecnologia e da imagem. Em larga medida foi um aprofundamento desse meu interesse inicial na sala de cinema e também buscava explorar cada vez mais essas outras práticas, digamos, de produção e curadoria como uma metodologia de aprendizado e pesquisa. Foi um processo muito interessante para mim porque, por um lado, dentro da própria academia, me interessou muito a ideia de criar espaços de diálogo. Eu aproveitava muito para frequentar todos os grupos de estudo e todas as reuniões que eu podia, que, para minha sorte, eram muito frequentes em Londres, e eu acho que a oferta, digamos, de coisas acontecendo na cidade era enorme e acabava sendo muito rica nesse sentido de sempre descobrir uma perspectiva alternativa àquela que eu estava começando a me acostumar. Então você nunca fica completamente seguro ou satisfeito com as conclusões às quais você chega. Você sempre está se colocando em dúvida também, está questionando aquilo que você está em vias de fazer e está também buscando fazer isso em contato com outras pessoas. Está tentando sempre, digamos, se explicar ou entender o outro. E me parecia isso muito importante, especialmente na época do doutorado, porque o processo de pesquisa acadêmica acaba sendo um processo de isolamento muito intenso. Você com seus livros, com o seu projeto, às vezes o seu orientador, e se vira aí. Então, sair dessa caixa preta me parecia muito importante e me parecia metodologicamente muito rico. Nessa época, um projeto que eu comecei e que até hoje eu acho importante manter foi uma série de conferências sobre essas formas de cinema que não acontecem ou que não se limitam àquilo que passa na tela. A primeira foi organizada em 2010 por mim e uma colega de doutorado minha, Virginia, lá em Goldsmiths mesmo. É uma série de eventos chamado Besides the Screen.
E eu acho que foi um momento interessante porque, para mim, enquanto estudante de doutorado, e na Europa você doutorando é muito um estudante ainda, me mostrou que eu não precisava me ater aos programas das instituições, eu podia também propor os meus próprios, me arriscar a isso, falhar com isso, mas aprender também com isso. Então, nesse sentido, foi um processo muito semelhante ao próprio Cineclube, ao próprio Falcatrua, lá na minha formação de graduando. Eu, de repente, começo... É interessante você, para usar uma palavra da moda, se empoderar, ou ver que é possível fazer isso, sem precisar do aval, digamos, do seu orientador, do seu departamento. E é uma série que é muito interessante porque também me dava a oportunidade de trazer ali para a universidade tudo que eu gostaria de ver numa conferência. Era uma tentativa de tentar abarcar vários tópicos off-topic, digamos, no campo do cinema. Então esse acabou sendo um outro aprendizado que eu tive. Se você quiser ir ao evento ideal, o que você mais quis ir na sua vida toda, você faz esse evento. E eu acho que acaba sendo uma solução que eu ainda tento aplicar até hoje. Então minha pesquisa de doutorado ela acabou passando muito por esse tipo de atividade. Nessa mesma época, mais ou menos, eu fui convidado pelo Itaú para poder fazer uma programação para um outro programa deles, chamado Mostra Vídeo, e que acabou se tornando também parte da minha pesquisa. Todo o processo de curadoria dessa programação, e que buscava apresentar obras de instalação, obras de performance, cinema de artista num programa single channel num cinema, acabou sendo o meu trabalho de campo mais robusto, porque me permitiu entender, por um lado, como é que os filmes efetivamente chegavam à tela, em todas essas negociações materiais e legais e institucionais que existem no procedimento de curadoria, e também no modo de tradução, às vezes, do espaço e do funcionamento de uma obra de volta a uma imagem. Às vezes uma documentação, às vezes um registro, às vezes um remake da obra, e isso foi muito interessante e me possibilitou também dar uma coerência bastante própria a uma série de questionamentos amplos que eu tinha na época. Então, de certa forma, toda essa incursão no campo do cinema e no campo da arte acabava também servindo à pesquisa acadêmica. E é claro que vice-versa. Acho que é muito difícil você pensar numa curadoria sem ter um procedimento de levantamento bibliográfico, de procura de fontes, de pesquisa em acervo. E foi uma época também que eu comecei a tentar fazer algumas obras ainda nesse intuito de tentar usar o campo da arte como um campo onde certas coisas que não podem ser feitas em nenhum outro lugar podem ser realizadas. Eu sempre me sinto um pouco inseguro de falar nessas coisas como obras. Eu acho muito problemático me colocar como artista, mas são projetos que foram apresentados em galerias e museus e, de certa forma, eu acabo assumindo a postura de artista ao fazê-los. Mas, ao mesmo tempo, como os questionamentos desses projetos eles se dirigem a outros campos, ao colocá-los como obra e ao me colocar como artista, eu acho que essa potência crítica deles acaba se desfazendo ou se diluindo. Enfim. Um desses projetos que é bastante simples e que ainda pode ser considerado uma obra cinematográfica tradicional é um vídeo chamado Faca Solâmina, que foi gravado por mim. Eu não lembro por que eu estava fazendo isso, mas eu estava com um celular na época e eu gravei várias imagens tapando a lente do celular. E, surpreendentemente, quando eu fui olhar essas imagens, eu vi que a imagem não era completamente preta.
você tinha uma série de quadrados, uma série de formas geométricas, principalmente quadrados e retângulos, que ficavam pipocando na tela numa sequência muito frenética. E o que aconteceu foi que o próprio algoritmo ali da câmera digital do celular interpretou aquele negro, aquele escuro completo da imagem como um tipo de objeto a ser decodificado. E nesse processo de decodificação criou uma animação algorítmica. E era um trabalho que era feito mais pela câmera do que por mim, no caso. Mas eu acho que é possível enquadrar esse procedimento dentro do campo de videoarte ou de ready-made na arte contemporânea muito claramente. Mas eu acho que foi meu último trabalho single channel da vida. Mentira que depois eu concluí uma animação, um desenho animado que eu tinha começado há muito tempo atrás, mas já não fazia nem mais sentido para mim fazer aquela animação. Depois do Faca Sua Lâmina, o meu interesse foi cada vez mais devotado a essas questões materiais, digamos, de instalação, e dialógicas, de relação com as pessoas, de construção coletiva de alguma coisa, ou do uso desse processo como forma de diálogo ou de especulação. Um outro projeto, mais ou menos da mesma época, tentava responder a questões ainda do Cine Falcatrua, que era uma máquina de fliperama, ao mesmo tempo que a gente fez o Kino Arcade, que era uma mostra de cinema onde as pessoas jogavam videogame na tela. Eu propus uma máquina de fliperama que é onde as pessoas deveriam ver um filme. O nome dessa obra era Potemkin Panic 4, que era uma referência direta ao Encoraçado Potemkin, e especificamente a cena 4 dele, que é a mais famosa, que é a cena da escadaria. E nesse fliperama, era uma máquina de fliperama tradicional, ficava passando esse filme, essa cena do Encoraçado Potemkin, acho que são uns 16 minutos. Só que o filme não era reproduzido automaticamente. A pessoa que chegava lá, ela via a imagem completamente desorganizada, sem passar direito, e era o próprio usuário que deveria fazer esse filme ser reproduzido operando o joystick. Mas é claro que essa operação não era simples de fazer. Ele precisava equilibrar ali os comandos dele para que o filme fosse reproduzido da maneira correta. E novamente é uma obra que tem mais ou menos dois níveis. Um deles é essa exploração da montagem soviética dentro de uma nova lógica de mídias, que é a lógica do algoritmo de codificação da imagem, que pode ser controlado ali em tempo real, digamos. E tinha um outro nível da obra que era mais cultural, que era a ideia de você colocar uma máquina de fliperama numa exposição de arte. Infelizmente, foi uma obra que circulou principalmente por exposições ligadas a videogame, então esse outro nível de estranhamento eu acho que nunca fez sentido da maneira como ele deveria. Mas eu acho que só pelo fato de colocar o filme sob o controle do espectador como se fosse um videogame, também já valia alguma coisa. Porque no contexto de uma exposição de videogame, o que acabava sendo infiltrado ali era a imagem cinematográfica. E essa contaminação também sempre me interessou bastante. Em seguida, o que eu fiz foi uma instalação, um díptico, na verdade, chamado 0 frames por segundo, SoftBank, que foi um procedimento extremamente formalista, que até hoje eu não sei dizer muito bem no que ele implica e o que ele traz. É uma obra bastante didática, eu diria, mas que eu acho muito bonito, e foi um procedimento também bastante interessante de ser concluído. E esse díptico é formado por duas coisas. Uma delas é uma projeção de vídeo em alta resolução, que são vários campos cromáticos que se sucedem numa velocidade muito grande. Então fica uma imagem estroboscópica com os tons de amarelo, vermelho, laranja.
e do outro lado você tem um mosaico feito com filmes de película. E é um mosaico que, se você olha assim de longe, você percebe que é um pôr do sol, uma paisagem urbana, com os mesmos tons da projeção: vermelho, amarelo, laranja. E é claro que é uma imagem bastante pixelizada. São os frames, cada frame é um campo de cor completo. E essa obra, na verdade, são duas formas de apresentar a mesma imagem em duas configurações de tempo e espaço distintas, cada uma relativa a uma mídia. A imagem original ela não está em nenhuma das duas formas. É uma fotografia que eu tirei, né, de um pôr do sol da minha cozinha, onde eu morava na época, e eu passei essa imagem por um processamento digital em que cada pixel da imagem foi transformado num frame de vídeo, que é o vídeo que passava de um lado da obra. E aí eu peguei esse vídeo e eu mandei para um laboratório de revelação cinematográfica e transformei esse vídeo num filme. E é claro que quando eu pegava o vídeo e organizava ele num determinado padrão, ele acabava me trazendo de novo esse contorno geral da imagem. Mas que não era a imagem original, porque na verdade é uma sequência de películas. E eu acho que, digamos, esteticamente, eu nunca fiz nada mais bem resolvido que isso, mas eu acho que é uma obra que perde muita força porque ela não tem esses dois níveis que eu estava tentando comentar aqui, que eu estava tentando evidenciar nas outras produções, nos outros projetos. Novamente, ela me parece uma ilustração muito didática de certas diferenças entre o filme e o vídeo. Um fantasma aí da mídia digital, meio escondido, meio ausente. E é um caminho que eu acabei nem perseguindo muito, porque eu acho que meus outros projetos voltaram a se preocupar cada vez mais com questões de relação e de construção coletiva do cotidiano. E acabam sempre respondendo muito a contextos específicos. No caso, no final de 2012, logo que eu tinha acabado o doutorado, me surgiu a oportunidade de fazer algumas residências. A primeira delas foi na cidade de Utrecht, num centro de mídias, basicamente, e nos Países Baixos. E aí o meu interesse foi fazer uma pesquisa sobre redes sem fio, e especificamente sobre o nome que as pessoas davam para suas redes sem fios, porque tem uma série de idiosincrasias aí que enfim, acabam acontecendo, né? E nunca vem à tona porque normalmente são coisas anedóticas, são coisas pelas quais a gente não se importa. Mas durante um mês eu fiquei meio que passeando pela cidade e coletando esses nomes de redes. Eu fiz um sistema que rodava no meu computador, eu andava pela cidade com o laptop na mochila e o laptop ia coletando esses nomes de redes para mim. No final eu tinha vários mapas das redes e dos nomes delas, o que para mim foi motivo de muita diversão, porque realmente tinha nomes muito específicos, nomes de pessoas, nomes de casais, nomes de países. Era possível fazer uma espécie de tipologia desses nomes, mas aí chegou nesse problema, digamos, da estética ou do campo da arte, para mim, que era como é que eu ia trazer isso de volta para uma apresentação, numa exposição, ou como é que eu ia responder aos próprios dados que eu tinha coletado. E uma atividade também que eu comecei a realizar, que me parecia a única forma possível de me engajar ou de materializar aqueles nomes de rede, era voltar nos lugares onde eu tinha capturado eles e tentar evidenciá-los no espaço público. Então eu fiz uma série de grafites. Eu escrevi com giz esses nomes nos locais pela cidade. O que, claro, foi uma grande desculpa, uma grande oportunidade para eu conhecer melhor a cidade e para eu conhecer melhor modos de agir, às vezes à luz do dia ou às vezes tarde da noite, sem ser visto em Utrecht. Isso foi interessante, talvez tenha sido um pouco escuso. Mas aí também havia uma tentativa de se reportar certas práticas das pessoas que capturam rede sem fio para poder acessar essas redes.
Existe especificamente um tipo de técnica chamada word chalking, que essas pessoas vão nos lugares e escrevem o nome da rede e às vezes o password também, quando elas conseguem quebrar o password, para outras pessoas virem, descobrirem aquilo e poderem acessar a rede também. Para mim era interessante porque eu trazia à tona uma espécie de infraestrutura tecnológica, midiática, que normalmente a gente ignorava, que a gente só entrava em contato quando a gente abria no nosso celular lá e via um nome engraçado de rede entre os vários disponíveis, quando estava, por exemplo, procurando por alguma conexão. Que é uma experiência muito cotidiana, mas que também é pouco discutida e pouco levada em consideração. Então eu queria que todo mundo olhasse para aqueles nomes ali e tentasse entender de onde é que vinham aquelas palavras. Que eram, novamente, nomes de casais, nomes de pessoas, nomes de países, frases engraçadinhas. Mas de todos os públicos que me interessavam, o principal, é claro, eram as pessoas que escreveram aquelas redes. Quem deu o nome para aquelas redes, quem batizou aquilo e que estava propagando esse nome por aí. E me parece que a relação dessa pessoa com os grafites seria completamente diferente da relação de qualquer outro. Porque seria quase um choque você, de repente, sair na rua ou passar perto da sua casa, porque afinal eu escrevia essas palavras, esses nomes no perímetro onde estava a rede, e de repente se deparar com o nome da sua rede assim tão exposto. E às vezes, como era o nome próprio, eu imagino que era o nome da própria pessoa. Então eu me pergunto muito o que isso gerou nas pessoas ao longo dos meses que se seguiram a essas intervenções. Eu fiquei lá durante um mês e eu acho que eu fiz mais de 250 assinalações de nomes de rede. Agora, como eu disse, tinha coisas específicas, mas também tinha alguns abstratos, algumas piadas. A única reação que eu pude averiguar nesse meio tempo foi acho que um casal que ficava exatamente do lado do lugar onde eu estava residindo. Foi a primeira rede que eu escrevi. E eu escrevi justamente porque parecia que era o nome que eles usavam para tratamento pessoal de um para o outro, assim como se fosse um apelido, Luizinho e Paulinha, o nome da rede era esse. E eu achei aquilo muito forte, porque parecia uma exposição muito grande de uma intimidade. É claro que isso era em holandês e não vou lembrar agora qual que era. Mas eu escrevi isso numa parede ali perto. E lá pelos meus últimos dias, foi o primeiro que eu escrevi, lá pelos meus últimos dias eu reparei que o nome da rede tinha mudado para os nomes próprios mais sérios. Ou seja, não tinha mais essa exposição dos apelidos. E eu fiquei me perguntando se isso havia sido uma reação ao que eu tinha escrito na rua. Talvez tenha sido, talvez não. Talvez ninguém nunca mais tenha visto ou reparado nessas intervenções, mas eu acho interessante pensar ou especular sobre os tipos de interações que podem surgir a partir daí. De você tentar responder a essa infraestrutura invisível, mas tão culturalmente carregada, a partir de um modo tão simples quanto essa intervenção urbana mais clássica do GIS. E logo depois, eu também fui participar de uma outra residência em Sheffield, no Reino Unido, num contexto um pouco diferente, que era uma espécie de telecentro / espaço de arte comunitário, que tinha estreado um Fab Lab, que é uma espécie de laboratório que funciona com várias tecnologias de prototipagem rápida, que permitem você produzir coisas desenhadas por computador muito rápido, por meio de máquinas de corte laser ou de impressão 3D. E meu projeto para esse espaço específico foi a tentativa de construir, usando a cortadora laser, uma espécie de maquete coletiva do espaço a partir da relação com os próprios habitantes do local. Então você chamava esse pessoal para fazer oficinas, para participar de conversas e para desenhar prédios que existem ou que eles gostariam que existissem naquele bairro, no computador, e depois você mandava esses modelos para a máquina de corte e construía pequenas maquetes de uma outra Sheffield imaginária que eles estavam tentando debater. E foi bem mais intenso, foi bem mais curto também, infelizmente, foi bastante experimental, foram 2 semanas só, mas era muito bom para mim essa experiência de usar essas máquinas, de
produção em última tecnologia, que todo mundo acha que vai ser a próxima revolução do design das mídias digitais, como uma tecnologia para discutir algo tão inerente ou tão próprio quanto o desejo das pessoas em relação à sua vizinhança. Usar a tecnologia como um modo de colocar desejos ou materializar esses desejos, de se fazer entender e de entender o outro. E eu acho que são esses potenciais que me interessam mais nesses processos. Se, por um lado, o trabalho prático no campo da arte é muito bom para você propor relações ou experimentos que na academia seriam completamente absurdos e sem propósito, mas que acabam trazendo muito conhecimento novo sobre aquele seu objeto de estudo, também existe essa possibilidade de você evidenciar desejos, vontades e elementos do cotidiano que são fortes, que são intensos por si só, e simplesmente chamar atenção para essa força do dia a dia, digamos.